Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui para a ministração da Escola Bíblica Dominical, cujo tema da revista é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Hoje nós estamos na aula 9, já estamos finalizando o trimestre, e a aula 9 traz como tema o mistério da unidade revelado. Nós vamos tratar aí do mistério, falar sobre igreja, unidade, e falar que essa igreja estava oculta é, num período do Velho Testamento. Mas ela estava lá, embutida lá, né? Mas não foi revelada naqueles dias. E foi revelada agora com a chegada da plenitude dos tempos, quando Paulo ele recebeu a revelação de Deus sobre a revelação desta igreja, onde haveria aí, ah, vamos se dizer assim, como nós já aprendemos, os judeus eles achavam que só eles eram o povo escolhido, e então eles fizeram como que um cercado assim, colocaram Deus lá dentro e falaram, agora é só nós que temos a salvação. Mas Deus já tinha feito o seu plano, o seu projeto, mas não tinha sido revelado ainda. Quando foi que Paulo recebeu a revelação entre que Deus ajuntou os gentios com os judeus num só povo, o povo adquirido, a nação eleita, né, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Pedro, né? Então nós temos aqui nossa lição, a lição 9, né? A lição 9, vamos colocar aqui. Hoje eu vou utilizar os slides para a gente ter uma melhor compreensão vai ter as gravuras e a gente vai falando em cima das gravuras. Estes slides, eles são produzidos por um grupo de irmãos ali no Maranhão, no Amazonas ali, e é distribuído para o Brasil. Então, se tiver alguém usando também esses slides, são produzidos por um grupo de irmãos. Mas a gente vai usar as mesmas gravuras, mas o Espírito Santo vai dirigindo esta aula, né? É o Espírito Santo que vai dirigindo, colocando palavra na nossa boca. A palavra do Senhor diz assim: abre a tua boca que eu encherei. Né? Então vamos utilizar dessa ferramenta que são os slides, e tá muito bem feitos os slides, né? É, deve ter algum irmão também, ou professor, utilizando na sua igreja ou utilizando na internet. Então, se você vê igual, nós adquirimos eles com nossos irmãos lá do Maranhão, esses slides. Mas o conteúdo da lição a cada professor, o Espírito Santo vai colocando. Então, a gente vai usar a gravura, mas uh, a preleção da aula vai ser diferenciada de um professor para outro, né? Então vamos lá. Então temos aí a lição 9, o mistério da unidade revelado. O mistério da unidade revelado. Temos também o texto áureo, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. Então, meus irmãos, muitas das vezes ficamos a perguntar por que o Senhor não fala comigo e sim fala com meu irmão que está do lado. A visão panorâmica do reino de Deus é de Deus, né? Então é Deus que faz todas as coisas. Ele usa uma pessoa de uma maneira, um outro irmão de outra maneira, mas tudo está sendo canalizado para um propósito. E o propósito é a expansão do reino. A expansão do reino se dá com a igreja. A igreja tem
unidade, mas também tem as suas facetas. A cada irmão tem uma participação no reino. Então, muitas das vezes, o Senhor revela um e não revela outro. Foi no caso de Paulo. Paulo foi o escolhido de Deus, um homem que perseguia a igreja, então ele foi escolhido de Deus para é, levar a revelação da igreja e do cuidado com o gentio. Diz a palavra que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Então vemos aí que noutros, o qual que o evangelho, noutros séculos, no tempo do Velho Testamento, não foi manifestado aos filhos dos homens. Você pode ver lá no livro do profeta Daniel que a igreja está lá embutida, né? A igreja está embutida lá no livro do profeta Daniel. Lá deixa eu ver aqui, eu marquei. Nós temos aqui um material. Daniel 2:32. Daniel 2:32. Daniel 7:23 ao 27. E Daniel 9, 24 e 27. Essa igreja já está lá no Velho Testamento. Então, a gente não vai discorrer aqui devido ao tempo, mas os 2000 anos da igreja, da graça dos dias de hoje, já estava lá no livro do profeta Daniel, né? No Daniel 9, 24, todos esses assuntos de escatologia, né? É, do, a, o assunto das coisas que estão acontecendo hoje ou que vão acontecer, já estava lá a igreja embutida ali, né? Mas não foi possível, não foi revelado aos nossos antepassados, ao profeta Daniel, não foi revelado, né? Então, muitas das coisas, Deus, ele tem um plano, tem o tempo certo. Quando a gente lê em Eclesiastes, a gente vê que há tempo para todas as coisas. Muitas das vezes a gente quer ser alguma coisa no reino, mas não está no tempo de Deus. Nós precisamos estar no tempo de Deus, na vontade, no centro da vontade de Deus, para que as coisas aconteçam com harmonia, com o coração de Deus. Quando estiver orando, meu irmão, pergunte a Deus: está na tua vontade, Senhor? Muitas das vezes nós pedimos coisas que, ao ver de Deus, nos vai ser um prejuízo. Até mesmo dentro do ministério, né? Eu quero ser, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Eu quero ser um cantor. E a pessoa não tem a vocação para ser cantor. Ou então quero ser um pregador com intrepidez, com desenvoltura, quero citar a Bíblia quase que de cor, né? Mas a pessoa não tem essa vocação. O chamado dele é para intercessão, ou para ensinar, ou para aconselhar, mas ele tem um trabalho a ser feito dentro do reino. O reino tem ordem. Né? O reino tem ordem. Não é feito assim ao bel prazer como eu quero. Não. Diz a Bíblia que Deus chamou um para profeta, outro para mestre, outro para pastores, outros para evangelista. Todos têm um, um, um chamado dentro do reino. Né? Então você já procurou saber qual é o teu chamado? Né? Qual é o teu chamado dentro do reino? Né? E não pode ficar sem frutificar. Se você está dentro se você está dentro do corpo de Cristo, você não pode ficar sem frutificar. E o teu fruto tem que permanecer. E os seus frutos são como obras de prata, de ouro, que vai ser submetido ao fogo para ver se ele é mesmo aquilo que você queria apresentar ao Senhor como gratidão da salvação da sua alma. Né? Então, nós temos que ser grato pela salvação da nossa alma todos os dias e pensar aonde nós estávamos. Nós estávamos lá nós aprendemos, nós estávamos como que no pátio, pro lado de fora. Nós não era contado, mas agora somos como co-herdeiros das riquezas celestiais em Cristo Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Então, vamos seguindo aqui, nossos irmãos. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a verdade prática também, que fala assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Deus revelou. Quem foi que revelou?
Foi Deus, o mistério. Mas o que é mistério, meu irmão? Nós estamos falando em mistério. E o que é mistério, né? Existem diversos tipos de mistério. Eu vou dar uma definição do que é mistério. Vou ler alguma coisa aqui que eu tenho separado na definição de mistério, né? E depois eu vou falar sobre vários tipos de mistério que a Bíblia são muitos, são vários, tem uma infinidade de mistérios na Bíblia. Algumas coisas nós vamos saber só quando nós partimos daqui, ou por arrebatamento, ou pela passagem da nossa morte física, né? E diz que a Bíblia que quando a gente morre aqui, a nossa morte é preciosa à vista do Senhor. Né? Então você tem que ter essa certeza. Se você passar desta vida para a eternidade, você vai se encontrar com o Senhor instantaneamente e já vai gozar das bênçãos que tem nas regiões celestiais junto com Cristo, né? É imediato, é num momento. Então, tem essa confiança, meu irmão. Tem essa confiança que você partirá ou por arrebatamento ou por morte. Uma coisa é certa. Você já nasceu. Agora o que te espera é a eternidade com Cristo. Você está preparado? Você está em comunhão com Deus? Você sente a presença de Deus? Sente Deus falando no seu coração quando você lê a palavra? Veja bem, quando a gente lê a palavra, meu irmão, eu já vou dar a definição de mistério. Quando você lê a palavra, meu irmão, ela é como um pão que alimenta. Quantas das vezes a gente está meio com fastio, né? Sabe quando a pessoa está doente, a comida está saborosa, mas está com fastio, né? O fastio não deixa que a gente se alimente com apetite. A palavra diz que se você tem sede e fome da palavra, você será farto. Você será farto, meus irmãos. Então, lendo a palavra com diligência, com meditação, com vontade, então o Espírito vai te revelando as coisas conforme Ele quer. É conforme Ele quer, né? Se lermos a palavra de Deus, a Bíblia, as Santas Escrituras, com por ler como se fosse, como eu falei na outra aula, como cumprir um calendário de leitura é uma coisa, mas ler e conferir, pegar as referências, isso fica uma coisa satisfatória. Quando você vê, você tem 3, 4 horas, 5 horas e parece que foi no mesmo momento, porque você tem apetite de ouvir Deus falar no teu coração. Né, algumas pessoas dizem assim: Deus não fala comigo, só fala com o irmão do lado. Será, irmão? Será que ele não fala com você? Ele está pronto para nos ouvir. Diz a palavra que ele não está com seus ouvidos agravados que não possa ouvir a nossa petição, a nossa conversa com ele. Tenha Deus assim um companheiro, um amigo. Ele tem prazer de ver você se alimentando, eu se alimentando da palavra, lendo e procurando cruzar as referências, isso é fome, fome de aprender, né? Fome de. Então, quando a gente está numa escola dominical, a gente tem que também solver o néctar, vou falar assim, solver as coisas de Deus, ter prazer, né? Ter prazer, ir lá e conferir. Vou deixar aqui o, os muitos mistérios que existem, eu vou deixar 15 mistérios que existem da Bíblia e vou deixar aonde está escrito. Então, se você tem apetite da palavra de Deus, você dá um pause e vai lá, procura, isso aqui, então você vai conferindo conforme os crentes da Bereia, não é não? Conferindo aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está instruindo, não é? É, eu também tenho dificuldade de entender e eu peço a Deus, Senhor, revela a minha palavra, revela a minha palavra. E quando Ele revela, eu fico saltitante, sabe? Eu fico feliz, eu glorifico, eu entendi, já falo com Ele, Espírito Santo, eu entendi, muito obrigado. Isso é comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você está dentro do corpo de Cristo? Você presta mesmo culto de adoração a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus?
É preciso estar nesse grupo. O ajuntamento, meus queridos, é importante também. Nós estamos em isolamento social. É importante. Nós estamos assim agora sem cultuar na igreja, no templo, nas paredes lá, né? Tem uns templos tão bonitos, né? Suntuosos, grandes. Tem coral, banda, tem orquestra, mas tem outros humildes. Mas mesmo assim, ninguém quer ficar longe um do outro. Nós não nascemos para ficar assim separado, o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual está sempre junto. Está sempre junto. Pode estar com isolamento social, mas a igreja unida está sempre junta, glorificando. Uns têm salmo, outros têm hinos. O que você tem para Deus? Lá em Deuteronômio já está escrito que não aparecer diante de Deus com as mãos vazias, né? Não aparecer diante de Deus com as mãos vazias, né? Parece que é Deuteronômio 16:16, se não me falha a memória, né? Na época da festa das semanas, então não aparecia o pessoal com as mãos vazias. Quando vamos à casa do Senhor, ou como estamos dentro de uma escola dominical, igual vocês estão aí ouvindo a palavra, né? É, nós estamos diante de Deus, porque diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quem sabe as pessoas pensam em entrar lá onde tem as quatro paredes? Não, lá onde está o ajuntamento dos santos, lá onde está sendo pregado a palavra, prestar atenção, acuir os ouvidos para, para a palavra que está sendo ministrada, os mistérios do reino que está sendo difundido, discorrido naquele dia. Foi o Espírito Santo que preparou aquele momento para você e eu ouvirmos a palavra, né? Então guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor para ouvir os mistérios da igreja unida que por Deus está sendo revelado pelos servos, os ministros do Senhor, para a ministração da palavra, do louvor, da direção do culto, né? Vamos então continuando aqui, meu irmão, rapidamente, nós não podemos perder tempo. A definição de mistério do grego, mistério, enigma ou segredo, verdades divinas que só podem ser conhecidas através do auxílio do Espírito Santo. Foi o que eu disse. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos a palavra. Um homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se decidem espiritualmente, né? Ele vai ficar a perguntar. As coisas de Deus não são lógicas, elas são discernidas espiritualmente, né? Então, através do auxílio do Espírito, às vezes nem mesmo os profetas eram capazes de desvendar os mistérios que registravam. Daniel 12:18. Depois você vai lá e procura o Daniel 12:18. Se você estiver em casa e estiver com a Bíblia, você pode estar aí abrindo o que é esse mistério que não foi revelado ao profeta Daniel em 12:18. Todavia, o Espírito em que nos habita leva-nos a compreender as riquezas divinas. Efésios 1:9 e 3:3, segundo a dispensação divina. Dispensação, nós vamos discorrer que existiu várias dispensações. São 7 dispensações, né? Nós vamos falar sobre dispensação. Embora a escatologia bíblica seja largamente tratada pelos profetas e apóstolos, é um assunto que continua envolto em mistério. Ainda não temos uma clara ideia das belezas e bem-aventuranças que nos aguardam nos céus e terra. Ao discorrer sobre o mundo vindouro, afirmou Paulo. Então, meus queridos, aquilo que não desceu ao seu coração, ao meu coração, é o que o Senhor Deus tem preparado. E já está preparado, não é que Ele está preparando, não, já está preparado. Agora, você toma posse se quiser. Você pega lá na prateleira as coisas que Deus já preparou para você, se quiser, já está à tua disposição. Muitas das vezes a pessoa está raquítica espiritualmente, porque não tem lá a comida, as iguarias são boas, irmãos. Tem lá a comida, tem as guloseimas, né? Eu vou dizer assim no nosso habitat aqui, né? Tem tudo lá.
mas a pessoa está com fastio, às vezes ela está fora da comunhão, então não consegue se alimentar das coisas celestiais, né? Então tem coisas que nós vamos saber só quando partirmos para lá, que aí nós vamos ver face a face. Não tem um hino da harpa cristã? Nas Assembleias de Deus usam um hinário, né? Que tem um hino que fala sobre face. Face a face espero vê-lo no além do céu a nele. É? Face a face. Quando você estiver face a face, muitas das suas perguntas e das minhas perguntas vão ser lá aclaradas e iluminadas para, olha, isso que você está perguntando é isso, ou aquilo, né? Vamos lá. Então, ao discorrer sobre o mundo vindouro, Paulo afirmou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ao 35. Você vai achar isso lá, né? Quando formos arrebatados e estivermos para sempre com o Senhor, então os mistérios começarão a ser desvendados um a um. Glória a Deus. Quando um a um, aleluia. Eu já imagino isso. Eu já imagino, sabe, aquelas perguntas que a gente faz hoje, sendo assim, isso é por causa disso. Então, assim, os porquês, veja bem, os porquês são nossos. Por quê? Por quê? E os paraquês? Os paraquês são de Deus. Ó, o porquê é seu para que aconteça isso, né? Então, há tempo para todas as coisas. Às vezes, ainda não estamos aonde almejamos estar. Ainda não chegou ainda aquilo que nós queremos, mas Deus tem um plano, tem um projeto na sua vida, na minha vida. E não adianta ficar como que deixa eu falar uma palavra assim meio que se esperneando. Tem o tempo de Deus. O tempo de Deus. Espera no Senhor com paciência e Ele vai te ouvir. Mas precisa estar todo dia batendo na porta. Batei, batei e abri-se-vos-á, né? Bate lá, Senhor, e eu? Pergunta de novo. Senhor, lembra da, da daquela mulher que importunava um juiz, né? E, né, aquela parábola, né? Então, tem que continuar em comunhão com Deus e falando com Deus, Senhor, eu quero isso, é da tua vontade, meu Deus, me dá isso. E os dons espirituais, vai falando com Deus, Ele quer a tua conversa com Ele. Não é monólogo, é diálogo, diálogo, diálogo. Você conversa com Ele, você fala aqui e espera Deus responder. Às vezes Ele responde pela palavra, lendo a palavra, né? Lembra a palavra. Às vezes vem uma profecia, às vezes tem no culto no culto da família, num domingo, lá quando o pastor está pregando, Deus responde uma oração sua, né? Basta estar na comunhão. Basta estar na comunhão que os mistérios de Deus vão sendo revelados, né? Agora, ir na igreja, marcar um ponto, não pode ir na igreja marcar ponto. O culto seu o culto seu, o culto racional seu e meu. Ele é toda hora. Toda hora você está cultuando a Deus. Não é aquelas 2 horinhas que você vai ou eu vou para a igreja, né? Quando eu falo você, eu coloco eu no meio. Não sou diferente de você. Eu sou igualzinho a você, na mesmo nível, no mesmo patamar, assim, sabe? Então, o meu culto racional é toda hora, todo dia, a comunhão com Deus, falando com Deus. Pode estar dirigindo, trabalhando na empresa, pode estar em casa, no quarto. Toda hora você está prestando um culto de adoração a Deus, com seus afazeres, né? Até mesmo os afazeres seculares da nossa vida. Nós adoramos a Deus também com isso, né? Então, vamos aqui. Que maravilha para
a Universal Assembleia dos Santos, né? Então, vamos continuando aqui a nossa aula. Está uma aula abençoada. Eu tenho aprendido muito com esta revista. Estou feliz porque a cada dia mais estou agregando conhecimento. Eu disse na aula passada, é preciso ter conhecimento, mas também fogo no coração, né? Qual é o fogo? Despertamento, avivamento, comunhão, ser manso, frutificação, nascido da água do Espírito, né? Morar dentro do corpo de Cristo, ser batizado dentro do corpo de Cristo, né? É isso. Então vamos aqui, meus irmãos, vou colocar aqui o slide. Vamos na verdade prática. Verdade prática está assim. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos continuando. Leitura bíblica em classe. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Então, meus queridos, vamos já entrando aqui, falando sobre o Paulo como prisioneiro e a dispensação. Tem duas palavras aí interessantíssimas. Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Né? Então, Paulo ele foi preso em Roma por ensinar o evangelho. E então ele estava preso lá no cárcere e ele já estava com tanta graça de Deus que o Senhor foi revelando as coisas para ele, coisas inefáveis, né? E então ele aproveitou aquele momento e escreveu a carta aos Efésios. E disse que era prisioneiro de Cristo. Então a Bíblia diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Então isso, jugo é para que você ande organizado. Não, a nossa liberdade, diz a Bíblia assim, que a nossa liberdade, diz a Bíblia assim, que é uma liberdade, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre do pecado, livre do jugo do diabo, né? Da escravidão de Satanás. Esta é a liberdade, mas a nossa liberdade com Cristo é uma liberdade assistida, porque nós estamos como que um servo, né? Um servo que faz as coisas que o seu Senhor quer. O Senhor Jesus é o teu Senhor. Quando você fala assim, a paz do Senhor, você tem o Senhor Jesus como o teu Senhor, ele é a senhora a sua vida, ele é a senhora a sua vida na vida secular e também na vida ministerial. Né? Então Paulo tinha o Senhor Jesus como seu Senhor. Ele diz: sou o prisioneiro de Jesus Cristo, eu sou o servo, estou debaixo das ordenanças, das ordens do meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele fala aqui: se é que tendes ouvido, dizendo aos gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ele diz que a palavra de Deus, o evangelho a ele revelado, foi dado por Deus, que não foi homens que o ensinou a eles, né? Eu vou assim rápido porque tem aí bastante slide para a gente ver. Vamos ver se a gente consegue fazer toda a aula hoje, né? A dispensação. Dispensação, meus queridos, deixa eu pegar aqui. Dispensação nós temos várias dispensação. Eu quero um pouco antes de falar sobre a dispensação, eu quero também dizer que existe vários mistérios, né? Vários mistérios que eu vou passar aqui para vocês. Vários mistérios. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Vários mistérios. Deixa eu achar. Me perdi aqui nas minhas anotações aqui. Então tantas anotações, mas eu vou achar assim. Então, meus queridos,
Existem vários mistérios. Ai, meu Deus, cadê? Achei aqui, pronto. Tá aqui o papel dos mistérios. É impossível a gente guardar de cor, então eu tenho anotações, eu tenho material e vou passar, porque para mim ensinou bastante a mim, também pode ensinar vocês, né? Então eu tenho aqui os mistérios de Deus, Efésios 3, de 1 ao 12, está dentro da nossa lição, da leitura bíblica em classe. Então aqui tem um mistério é algo que antes estava oculto e que Deus revelou. As escrituras falam de 15 mistérios. Tem mais, mas eu vou falar só 15. É, o mistério do reino de Deus, você vai encontrar isso em Marcos 4 e 11. O mistério da rejeição de Israel, você vai encontrar em Romanos 11, 25 ao 36. É como eu disse, se você tem prazer em ler a palavra e esmiuçar e se alimentar, então você vai pegar a Bíblia e vai ler essas coisas, vai se aprofundar e você vai se alimentar muito, 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 né? O mistério da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é um mistério? Sim. Quem pode sondar o coração de Deus? Quem pode esquadrinhar o coração de Deus? Ninguém pode fazer isso. Então você vai ler isso aí, lá em 1 Coríntios 2 e 7. O mistério de Deus, 1 Coríntios 4 e 1. Apocalipse 10 e 7. Quanta coisa boa tem para você aprender aí, só nesses versículos que eu estou passando. O mistério do arrebatamento. Tem mistério do arrebatamento? Tem. Tudo está explicadinho lá em 1 Coríntios 15, 51 e 57. Aí você vai no 1 Coríntios 15, 51 e 57, manda você pegar uma outra referência e você vai se alimentando e o Senhor vai te ensinando. É preciso ter vontade para aprender as coisas de Deus. O Espírito Santo está pronto para nos desvendar os mistérios. Basta nós ter vontade, fome da palavra, né? O mistério da sua vontade. Efésios 1, 9 e 10. O mistério do corpo de Cristo. Efésios 3, 1 ao 12, 5 e 32, Colossenses 1, 24 até o 29. Isso vai falar sobre o mistério do corpo de Cristo. Tem outro tipo de mistério. O mistério de Cristo. Efésios 3 e 4, Colossenses 2 e 2, Colossenses 4 e 3. O mistério do Evangelho. E o Evangelho tem mistério? Tem. O Evangelho revelado a Paulo. Primeiro foi a Pedro, quando veio um lençol, né? Lembra dessa passagem? Um lençol que tinha animais e veio uma voz. Mata e come, ele diz, não come, que isso aí é imundo, né? Aí, como você fala que é imundo se eu já santifiquei? Representava os povos gentios que estavam fora lá, né? Do plano da salvação, aleluia, né? É isso. Vamos lá, o mistério do Evangelho, Efésios 6 e 19. O mistério da habitação de Cristo no crente. Olha que tema. O mistério da habitação de Cristo no crente. Colossenses 1 e 27. Deus mora dentro de você pela pessoa do Espírito Santo. Que maravilha. Dizer que Deus mora dentro de mim, uma pessoa mora dentro de mim. Que maravilha. Isso é coisa inefável, né? E o Espírito Santo, se eu vou ao trabalho, se eu estou dirigindo, o Espírito Santo está dentro de mim, meu servo, isso, conversando com você, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, né? O mistério da iniquidade, aí já, né? É o tema, o mistério da iniquidade, está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. O mistério da piedade, 1 Timóteo 3 e 16. O mistério da piedade. Você sabe o que é piedade? Bom, o mistério da fé, 1 Timóteo 3 e 9. O mistério das 7 estrelas, Apocalipse 1 e 20. O mistério das 7 estrelas, os 7 candeeiros. Que coisa linda. Você vai se alimentar da palavra, tem sabor. Vai lá e procure, dá uma lidinha lá, pega as referências, vai cruzando referência daqui e dali. Quando você vê, você está lendo a Bíblia assim com tanto prazer, né? Não é mais aquela coisa enfadonha. Você tem vontade de se alimentar da palavra de Deus.
quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado, o diabo disse a ele, transforma essas pedras em pães, você está com fome, 40 dias sem comer, tarará. O Senhor Jesus usou a palavra, então você também usa a palavra. O Senhor Jesus usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é? Então, o mistério da Babilônia, Apocalipse 17:7. Então tá aí a lista dos mistérios que eu coloquei. São 15, mas tem mais, tem muito mais. São 15 que eu coloquei aí. Vamos continuar com a nossa leitura bíblica em classe. Nós estávamos falando sobre a dispensação, já falamos sobre o prisioneiro, o Paulo como prisioneiro, e agora vamos apresentar as dispensações que já se passaram, né? As dispensações que já se passaram. São 7 as dispensações que já se passaram. E nós estamos na sétima. Nós estamos na sétima dispensação. Qual é a dispensação que nós estamos? Os professores, com certeza, que estão me ouvindo, eles sabem de cor e salteado, mas o irmão mais assim, vamos supor que não é professor, que é um aluno ainda, ele talvez não sabe. Então a gente vai falar sobre essas dispensações, né? Então a primeira dispensação, irmão, é a dispensação da inocência. Qual foi o teste nessa dispensação da inocência? O teste era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a falha na dispensação da inocência? O pecado original. Qual foi a consequência? Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Então, é na primeira dispensação, a dispensação da inocência. E quais são as referências bíblicas que falam sobre isso? Gênesis 28:30, 2, 15 e 17. Todos os dois Gênesis, né? Gênesis 2 e 1, 28 e 30. Depois temos a segunda dispensação, a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, qual foi o teste na dispensação da consciência? Viver pelo conhecimento do bem e do mal. Então, você acha que você é autossuficiente para viver? Eu disse para não comer. Você comeu, Adão e Eva. Então, vamos ver se vocês são autossuficientes para vocês viverem já conhecendo o bem e o mal. Vocês não conheciam até então, mas agora vocês conhecem, comeram, desrespeitaram a minha ordem, Deus falando conjecturando, Deus falando com Adão e Eva. E qual foi a falha então? O homem fez somente o que era mal. Gênesis 6, 5 e 7. Né? Então, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Né? É enganoso. Consequência, Deus manda o dilúvio, primeiro e grande julgamento da humanidade. Tem sempre uma consequência, né? O pecado nos traz consequência. E às vezes a consequência é a morte eterna. Então, tem que tomar-se muito cuidado para não perder. Guarda o que tem para que não perca a sua coroa. Que não perca a sua coroa. Deus colocou um depósito dentro de você, a salvação, uma coisa espetacular, especial dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. A salvação, estávamos como um sujo, um imundo, né? Fora da salvação, dos planos da salvação. As referências são Gênesis 3 e 7. Vamos falar também da terceira dispensação. São 7 dispensações. Vamos falar na terceira dispensação. Dispensação do governo humano. Nós estamos na leitura bíblica em classe, discorrendo o segundo versículo, onde tem lá a palavra dispensação. Estou falando sobre dispensações. Né? Então, falando sobre a terceira dispensação do governo humano. O teste foi espalhar-se pela terra e formar governo. Qual foi a falha? Nimrod. Pegou, ajuntou um povo, rebelião, por isso que não pode ter rebelião dentro da igreja, né? Existe isso, mas, meu Deus, o pecado de murmuração, rebelião, essas coisas, como pecado de feitiçaria, né? Então,
o Nimrod, ele fez uma torre e falou: não, vamos ficar aqui. E se vir dilúvio de novo, nós estamos aqui bem no alto. E Deus já tinha falado que não ia mais destruir com água, e então estava dizendo que Deus era, né? Então Deus ouviu, viu e falou: não, eu não dei essa ordem. Eu disse que era para se espalhar. Que negócio? Eu tenho o meu plano vai ser consumado. Eu disse que é para se espalhar, né? Então, ficar dentro da igreja e se engordando, ouvindo e não levando a palavra, né? Não, nós temos que ir para a igreja, aprender a palavra na escola dominical, nos cultos normais e no culto de ensino, a doutrina, e depois de enchermos de Deus e agora sairmos com o borná cheio de semente para transmitir a palavra. É para se espalhar, o evangelho é para ser espalhado. Então aqui o povo ficou na Torre de Babel, não queria se espalhar. Então Deus veio, confundiu e aí foi quando surgiu os idiomas. Confundiu, o povo se dispersou. E era o plano de Deus que se dispersasse, que fosse, né? Então a queda foi na terceira dispensação, a falha foi a Torre de Babel, né? É, a referência bíblica é Gênesis 9. A terceira dispensação está em Gênesis 9. E a duração foi de Noé até Moisés. Então nós vamos na quarta dispensação. Quarta dispensação, a dispensação da promessa. Então temos aí a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. A segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira dispensação, dispensação do governo humano. E a quarta dispensação, dispensação da promessa. Aqui temos a aliança abraâmica, né? O teste foi viver pela fé. Você vive pela fé? Nos tempos de pandemia, tem hora que a gente tem que, sabe, viver pela fé. Estamos vendo os nossos empregos sendo ameaçados, a economia sendo ameaçada, até a própria vida sendo ameaçada. Então, viver pela fé, dia após dia, de fé em fé. É assim, de fé em fé. Viver hoje, comer hoje e se vestir hoje, esteja contente. Não é assim que a palavra diz? Se tiver comida e com que se vestir, esteja com isso contente. Né? Com saúde, aí se levanta com um pouco de depressão e aí ora: Senhor, meu coração está deprimido. A tua palavra diz que lançai sobre ele as vossas ansiedades e ele terá cuidado de vós, não é não? E aí você ora e o Espírito Santo vai te aquecendo de novo, tira aquela coisa ruim, né? E você volta a glorificar a Deus, se alimentar da palavra e tomar mais ânimo e vai andando. Daqui uns dias a igreja estarão abertas de novo e você vai estar glorificando a Deus dentro do templo junto com os irmãos, né? Ânimo, coragem, vamos para frente, né? Então, a dispensação da promessa, o teste foi viver pela fé. E qual foi a falha? O abandono da terra, né? O povo abandonou tudo e se dispersou. E qual foi a consequência na dispensação da promessa? Foi o cativeiro no Egito. Né? Ficou preso. O Egito significa mundo, né? Hoje, nos dias de hoje, seria o mundo, né? Preso no mundo, né? A Bíblia fala para não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo. Não, preciso melhorar, eu preciso santificar, eu quero mais de Deus. É assim. Né? Melhorando a cada dia, conforme a gente leu lá em Provérbios, na outra aula a gente leu sobre Provérbio, que a vereda do justo é como o romper da manhã, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até chegar à estatura de varão, né? De conhecer a Jesus como varão perfeito, né? Demora, às vezes Deus está nos facetando, está nos burilando, às vezes está até doendo, né não? Mas é preciso, é necessário. Um diamante, ele passa pelo processo de lapidação. Às vezes a pedra está. Você é uma pedra viva, André Schindler. Você é uma pedra viva, como nós aprendemos na aula passada, mas é preciso às vezes lapidar. E às vezes dói a lapidação do ourives, né? O ourives, Deus, ele nos lapida, precisa tirar uma aresta aqui,
outra aresta ali, né? E preciso revelar mais de mim para você, o Senhor Deus dizendo, mas eu preciso tirar esse egoísmo aqui, essa maledicência ali, essa murmuração ali, né? E às vezes dói, né? Às vezes eu preciso ficar em silêncio com você. Estou conversando com Deus, mas Deus não me responde. É Deus trabalhando. Deus também trabalha no silêncio, não é não? No silêncio. Aí você pergunta a Deus e nada, parece que os céus estão de bronze e você ora e fala com Deus e chora e esperneia e Deus está quietinho. Destaque ele tem um plano com o silêncio dele. Né? Deus está falando hoje com você aqui, tá? Deus está falando com você. É, temos a outra dispensação que é a quinta dispensação. A quinta dispensação é a dispensação da lei, a dispensação da lei. A dispensação da lei, o teste era obedecer à lei. E alguém se salva por obedecer à lei? Nós aprendemos que não, ninguém consegue cumprir a lei, e além do mais, se deu tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de toda a lei. Mas Jesus Cristo veio para cumprir a lei, né? Olha aí que coisa maravilhosa, né? Quando Jesus vem, tudo acontece. O reino é desvendado, os mistérios são desvendados, a graça nos abraça e nós mudamos, porque não estamos presos mais na letra, no costume, nas ordenanças, não estamos mais presos nestas coisas, né? Então o teste era obedecer à lei e o homem falhou. O homem não conseguiu cumprir a lei. Deixou a lei, mas a lei veio como um tutor, como aio, né? Mas não conseguiu cumprir a lei. E qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência na quinta dispensação da lei? A consequência foi da falha do homem de não conseguir cumprir a lei, foi o exílio, né? Do povo de Israel lá no Egito e a cruz de Cristo. Jesus teve que morrer para que nós fôssemos salvos e participasse dos mistérios de Deus. Dos mistérios de Deus, né? A duração foi de Moisés até a vinda do Messias. A duração foi até a vinda do Messias. A sexta dispensação é eu disse que a última dispensação, a que nós estamos vivendo, era a sétima, mas eu estou corrigindo agora. A dispensação que nós estamos vivendo agora é a dispensação da graça, ao tempo da igreja, né? Então imagine assim que aqueles antepassados, o profeta Daniel e outros ali, é como se ele estivesse vendo uma montanha bem na frente da outra, assim, e não estava vendo o vale. Neste vale estava a igreja. Ele não estava vendo o mistério da igreja, porque estava vendo só lá adiante, uma montanha atrás da outra, né? Fazendo uma conjectura aqui, fazendo uma, uma ilustração, uma montanha atrás da outra, você consegue ver só a outra montanha, mas o vale você não consegue ver. É como se a igreja tivesse ali nesse vale, né? Nesse espaço de 2020 anos. Então, os antepassados não, a igreja não estava aparecendo para ele, mas estava lá a igreja, o vale estava lá. Aleluia. Então Deus desceu através de Jesus Cristo às partes mais baixas da terra, levou o cativo e o cativeiro e deu os dons aos homens, não é não? Então, vamos lá. É a sexta dispensação. Graça e igreja. O teste foi aceitar a Cristo pela fé. Então aquele que crê será salvo, né? Basta crer. Creu que Jesus se encarnou, que veio para mim, então está eleito. Essa eleição é já desde a eternidade. Deus já escolheu você desde a eternidade. Então dê valor a isso. Dê valor a isso, né? Desde a eternidade Deus escolheu você e vai revelando os mistérios dele. E você vai ver ponto a ponto quando passar desta vida para outra. Diz a Bíblia que a nossa vida é como uma flor, uma erva que passa rapidamente e nossa vida é 80, 90 anos, depois é tudo canseira e enfado, né? E partimos e voamos, né? Então, se você morrer com Cristo,
tem tudo isso para conhecer ainda. Isso vai dando uma vontade cada dia da vinda de Cristo, sabe? Vem logo, Senhor. É assim que a gente, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? É isso. Então, viva as coisas de Deus. Viva as coisas de Deus com ênfase, com diligência, com vontade, né? Viva assim, querendo mais, quero fazer mais, quero, nem que custe alguma coisa para mim, né? Mas eu quero fazer mais de mim. Então, a aliança, a sexta dispensação, a graça, a igreja aceitar Cristo pela fé. E qual foi a falha nessa dispensação? A igreja apostata. Apostata. A igreja apostata é a falha desses nossos tempos de hoje. Tem muitos que se apostatam da fé. Já não crê mais no arrebatamento. Já não crê mais na Bíblia. Pregou-se tanto, mas não crê mais. Perdeu a fé, se apostatou, se desviou-se. Né? Às vezes tem a técnica e está lá para enganar a muitos. Cuidado, esteja ligado em Cristo para discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eles são de hoje. Né? E a duração eterna, a duração do tempo da dispensação da graça é eterna e incondicional. E temos a sétima dispensação, que é a última. Qual é a sétima dispensação? É para eu e você, quando partirmos daqui pelo arrebatamento. Né? Então, é a dispensação do reino milenial. É a sétima dispensação. Dispensação do reino milenial. O teste é baseado na fidelidade de Deus. Né? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então fala sobre fidelidade a Deus. Fidelidade e zelo pelas coisas de Deus. Zeloso, especial e de boas obras. Zeloso, especial e de boas obras. Então, sétima dispensação, o reino milenial. Baseado na fidelidade de Deus, a falha é a rebelião final. Tem uma falha aí, rebelião final, né? Apocalipse 20, versículos 7 ao 10. Confere lá, Apocalipse 20, do 7 e 10, que é a falha, a rebelião final. E qual é a consequência? A consequência dessa falha é o inferno para os ímpios, após o julgamento do trono branco. Né? Apocalipse 20, 11 até ao 15. Então, a duração é eterna e incondicional. Tem várias referências. Né? Tem várias referências, segundo Samuel 2, 7 e 12 até o 16, Salmo 89, 3 e 4, Salmo 89, 34 e 37, e por aí vai. Tem vários assuntos aqui, várias referências, né? Vamos continuar aqui na nossa leitura bíblica em classe, já passou um tempinho, mas eu creio que está sendo de grande valia para os irmãos que vão conferir essas dispensações, né? Na escola dominical é uma escola que a gente aprende as coisas para a prática dia a dia. Não é uma escola de teologia, mas é uma prática dia a dia, as coisas mais comuns, né? Então as sete dispensações aí que nós aprendemos hoje. Nós estamos aqui, né, com o texto da leitura bíblica em classe, falando sobre a dispensação. E vamos para o terceiro. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima eu em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Compreender o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Pelo Espírito, revelado pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, né? A saber que os gentios são co-herdeiros, aleluia, eu e você, nós éramos de fora, agora estamos pelo lado de dentro, somos co-herdeiros e de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? Participantes, somos agora participantes, gentios, 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 gentios e
judeus. Um povo só, né? Um povo só. Deus ajuntou os dois. É para ser participante das promessas de Cristo pelo Evangelho. No sétimo está assim escrito, no sétimo versículo está assim escrito, no qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então vemos aqui, meus irmãos, que para ser ministro do Senhor, diz que lá no, no livro de Atos, se não me falha a memória, diz que oraram e jejuaram, oraram e jejuaram, e para que o Espírito Santo apontasse quem era para ser o Barnabé e outros ali, né? Então, para ser ministro, tem que estar na vontade. O dom quer dizer o presente é dado de Deus. É Deus que dá a graça, é Deus que coloca na posição. Às vezes queremos adiantar as coisas, né? E ficar no lugar que Deus não quer que a gente ministre ali naquele, né? Nem todos podem ser pastor, nem todos podem ser um presbítero, nem todos podem ser. é, Tem a diversidade de dons que o Senhor dá segundo a medida, segundo a vontade dele, ele que vai distribuindo, o reino é dele. Nós precisamos esperar na vontade de Deus. Para Paulo, aqui, segundo o que está escrito, foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do poder de Deus, né? Uma coisa é eu querer fazer as coisas com as minhas forças humanas. É como bater em ferro frio, né? E não tem efeito, não tem efeito. Mas uma palavra revestida de poder pode transformar o mundo, porque ela é revestida de poder e ela está assinada e selada com a autoridade de Deus. Então é diferente. Um ministro de Deus na frente de qualquer coisa dentro do reino, com a direção de Deus. Paulo estava com a direção de Deus, por isso ele podia falar com autenticidade, com propriedade, que ele tinha recebido o evangelho segundo o dom da graça de Deus. Versículo 8 está assim: a mim o mínimo de todos os santos. Aqui ele fala, meus irmãos, que ele era o menor entre os santos. Estava falando de humildade. Quanto mais a gente se apresenta, quanto mais nós pegamos responsabilidade, mais humilde a gente tem que se sentir. Mais humilde, né? Nós temos que servir mais, né? Quanto mais a gente sobe, mais a gente desce em humildade. E Paulo fez isso. Olha aqui o exemplo, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Como assim, se a riqueza é incompreensível? A riqueza é incompreensível. A riqueza é incompreensível para os homens naturais. Para os homens naturais, as riquezas são incompreensíveis. Mas aquele que é espiritual, o espírito é o seu amigo, o seu companheiro, e então ele abre o teu entendimento e você começa a entender as profundidades das riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas muitas das coisas, somente quando estivermos lá, que vai ser revelado totalmente, que agora nós vimos como enigma, como espelho, coisas assim, mas naquele grandioso dia veremos o Senhor face a face e compreenderemos estas incompreensíveis riquezas de Cristo. Continuando aqui, meus queridos, temos mais um versículo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade no céu. Aqui tem uma palavra, multiforme sabedoria de Deus. O que vem a ser esta palavra multiforme sabedoria de Deus? Meus irmãos, na igreja de Deus existe vários crentes que são as pedras vivas e cada um tem um modo de reluzir Deus do jeito de na personalidade dele.
O evangelho é um só, a essência é uma só, mas a forma que você frutifica pode ser diferenciada, né? Um irmão tem fé para uma coisa, o outro irmão já tem uma fé diferente, não é igual. Então, é uma unidade que, que, que tem muitas formas da sabedoria de Deus, que completa um corpo, né? Nem todos são pastores. Nem todos são cantores, nem todos são maestros. Então, há uma unidade, mas existe a multiformidade da sabedoria de Deus de disseminar o reino dele através do evangelho. A igreja, sim, a igreja, que é então está dizendo aqui que essa multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Então veja que até mesmo os anjos caídos e os anjos de Deus, os anjos bons, não conhecia a igreja, né? Então, através da multiforme sabedoria de Deus, foi conhecida dos principados e potestades no céu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o eterno propósito. Tudo tem um plano, né? Tudo tem um projeto, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Então, nada vai acontecendo por acaso, que agora tem o plano B. Se acontecer isso, tem o plano B. Não é assim no reino de Deus. Deus já estabeleceu tudo, já está estabelecido. Tudo que está acontecendo hoje já está sendo feito porque já está pronto. Nada é como se vai acontecendo de surpresa, então agora temos o plano B. Não. Não, não. Até mesmo essa pandemia que está acontecendo tem um propósito desse aperto que nós estamos passando, dessa pestilência que está matando milhares de pessoas. Tem um propósito, uma correção, um avivamento para a igreja, mais oração daqueles crentes mais nominais, né? Então, nós vemos aí que nós estamos orando mais, ou não? Orando mais, pessoas que nunca oravam agora estão orando, até pessoas que não são crentes estão aprendendo a orar, a conversar com Deus. Isto tem um plano, um propósito, nada acontece por um acaso. A Bíblia diz para também considerar o dia da adversidade, né? O dia da adversidade. Vamos lá, aqui está no nós temos aqui a 9, né? Nós estávamos falando sobre o 9. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela fé nele. Ousadia, irmão. Ousadia é confiança. Você chega com confiança na presença do Pai, porque a sua vida está escondida em Cristo. Então você chega com confiança para conversar com o Pai. Você já imaginou o que é conversar diretamente com o Todo-Poderoso, com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra? Aquele que, sabe, que é de eternidade e eternidade, você chegar diante de um ser desse, então você chega com confiança. Você e eu somos vasos de barro, pó, cinza e nada mais. Mas escondido em Cristo, nós temos confiança de chegar a Ele com oração, com adoração, com comunhão, com amizade, né? E Ele vai conversando com nós. Ele tem prazer de participar das coisas dele com nós. Ele tem prazer. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, sem a minha participação, sem a tua participação. Mas ele tem prazer na coroa da criação dele, que somos nós. Então, uma vez regenerado, uma vez nascido da água e do Espírito, e reconhecemos que somos pecadores, e então agora nascido de novo, e participantes dos reinos das riquezas celestiais, então agora Deus tem prazer em revelar os mistérios e os planos deles, os propósitos deles, né? Muitas das vezes, muitas das coisas que aquilo que não subiu à nossa mente, nem desceu ao nosso coração, é o que ele tem preparado para nós, né? Vamos continuando. Versículo 13 está assim. Versículo 13 está assim. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.
Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas. Quer dizer, não fique triste porque eu estou preso, porque eu estou em tribulação. Isso é plano de Deus e é para a glória de vocês. Eu estou padecendo aqui, eu estou sofrendo aqui, mas eu não estou entristecido com isso. E também vocês não podem se desfalecerem. É tudo para um plano de Deus, que converge para o plano de Deus, né? É isso que Paulo estava dizendo. Vamos continuando aqui, eu vou pular algumas coisas, que é o objetivo geral, o objetivo específico, né, que diz explicar o ministério oculto dos judeus aos gentios seria um só povo integrante. Já falamos sobre isso. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar que desde a eternidade o ministério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E qual foi esse tempo oportuno? Dispensação da graça, não é? A dispensação da graça foi o tempo oportuno, né, que Deus achou por bem de revelar a palavra dele. Na introdução, nós vamos rapidinho somente passar os slides, porque já falamos toda a lição, quase toda a lição, mas vamos discorrer aqui. Nós temos aí 1 hora já. Vamos ver se nós falamos mais 20 minutos para discorrer a lição. Na introdução temos aí Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do ministério oculto. Por meio de Cristo. Então temos aí nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Mistério. Como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como esse mistério foi revelado na nova aliança, como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tópico 1: o mistério oculto no Antigo Testamento. Subtópico número 1: o conceito bíblico de mistério. Então temos aí mistério, do grego mysterion, segredo ou doutrina secreta, doutrina, ensino secreto, né? Vamos continuando. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Lembra lá das duas colinas, das duas montanhas, uma atrás da outra, e o vale no meio, a igreja no meio ali? É uma figura de linguagem, um modo de ilustrar, não é apenas um modo de ilustrar. Então, os antepassados não viam essa igreja. Tinha um tempo, há tempo para todas as coisas, né? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, não permitiam que ninguém que tenha esse prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então aí tá as pessoas que mexem com esse negócio de misticismo, esoterismo, cabala e numerologia, essas coisas assim. Não é por aí, as coisas de Deus não é por esse caminho, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a graça de Deus ela é abrangente, né? Ela é abrangente. Ela vem e abrange a todos. João 3:16, né? Vamos lá? Continuando aqui. Tópico 1 e 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Está dizendo que
Antes não tinha revelação desse mistério. Que mistério era esse? A igreja, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. É o Espírito que desvenda o mistério. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu ficar preso na letra e montoeiras de livro e biblioteca, é bom conhecer as coisas, crescer em graça e em conhecimento, mas fogo no coração, avivamento. Não é por isso que nós vamos estudar numa faculdade, ser um bacharel em teologia, ser um doutor em divindade. Pode ser também, lógico, claro que pode. Mas sempre dizendo assim, fogo no coração, né? Conhecimento e fogo no coração. É o Espírito que desvenda os mistérios. É o amigo Espírito Santo, companheiro. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Lá tem a gravura aí. Então temos aí a época de Adão e Eva, a época que era sacrificado os animais, e depois foi sacrificado o Senhor Jesus Cristo. Tem aí os tempos, né? Então o tempo da plenitude está simbolizando aí quando Cristo veio. O tempo da plenitude, a revelação, a igreja, né? Nós já dissemos isso, a dispensação da igreja, né? Então, a bênção de que os gentios também participariam. Então não era só para os judeus. Os gentios também é para toda a humanidade. A oportunidade, a porta da graça, ela está aberta, mas ela está se fechando e tudo nos mostra que Cristo volta logo, logo. Estejam preparados. Sua vida devocional, a sua comunhão com Deus, os seus acertos, as suas pendências com Deus. E quando eu falo isso, as minhas também. As minhas também, nós, né? Nós não somos um corpo só, né? Igreja Imaculada, a Igreja Mística, a Igreja Triunfante. É preciso fazer parte da Igreja Triunfante. Não é a Igreja Parede e Organização, é a Igreja Triunfante. Essa Igreja Mística, essa Igreja que não se vê com os olhos humanos, mas ela está a pleno vapor, a todo vapor, dizendo assim, que ela está marchando para as regiões celestiais e daqui a pouquinho estaremos lá. Tenha fé. Tenha fé, confiança que você chega lá, nós chegaremos lá. Vamos partindo aqui, 1 e 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, e eles fizeram menção delas. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Aleluia! Hein? E o lugar de descanso será glorioso. Então tem aquele hino da harpa cristã, tem um hino da harpa cristã que fala assim: sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha me buscar. Aqui só a tristeza, né? Então, aqui só a pandemia, não é não? Então, irmão, se anime, se anime. O Senhor já está chegando para buscar você e eu. Se anime, irmão, né? Então temos umas referências aí, né? Vamos continuando. O que esses profetas não sabiam era como isto aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério oculto seria a igreja. Tópico 2, o mistério revelado do Novo Testamento. Tópico 2 e 1, tá assim: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus,
por amor de vocês, gentios. Então, irmãos, às vezes a gente tem que se deixar se gastar. Deixar se gastar pela obra, pelo amor a Cristo, né? Se deixa gastar, não usamos o nosso tempo, os nossos recursos e até às vezes mesmo sofrimento. Aqui Paulo estava sofrendo na prisão, mas ele estava mesmo assim pregando a palavra, escrevendo carta, animando os irmãos de Éfeso, né? Ele explica como recebeu a revelação do ministério. Então ele aproveita a prisão, ele aproveita, ele ele aproveita a prisão e escreve uma carta aos irmãos de Éfeso, à igreja de Éfeso, né? Isto é o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Efésios 3:3. Ele estava dando sequência àquilo que ele já vinha explicando, orientando, escrevendo. Ele já estava agora escrevendo, explicando com mais detalhe como é que ele recebeu, de onde veio essa graça, esse evangelho, essas novas orientações, essa revelação aos crentes da igreja de Éfeso, né? Então, meus queridos, a igreja é um organismo vivo. Quando estamos preparando alguma coisa para transmitir à igreja, não se esqueçamos que a igreja é um organismo vivo e aqueles que estão ligados no verdadeiro corpo de Cristo, eles têm uma sensibilidade fenomenal. Sabe se aquilo ali que está sendo ministrado é da parte de Deus ou é uma comida como se aquela feijoada enlatada, sabe? O pão que descido do céu, ele é fresquinho, né? Ele é fresquinho, é diretamente das dispensação do Senhor. Então tem sabor, a gente ouve, se alimenta, sai feliz do culto, sai feliz com aquela palavra. Às vezes não está nem no culto, alguém encontrou nós na rua, é um irmão da nossa igreja e deu-nos uma palavra e então aquela palavra desceu ao nosso coração como um manjar, assim, e encontrou lugar lá e fez aquela limpeza em nós. Então, coisa revelada por Deus, né? Vamos continuando? É, é, vamos continuando. Vamos aqui. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens nem da parte de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, ele explicando aos crentes, né? Significa dizer que a chamada à doutrina, a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui foi vindo lá das mansões celestiais, foi Deus que me deu, e assim eu estou entregando para vocês. Era Paulo explicando. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então tem aquela passagem de Atos 11, 4, 17 ao 27. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Então, ele veio uma voz e disse: come isso. Eu já falei isso no começo da aula, né? Não, como você diz que isso aqui é imundo, se eu já purifiquei, representava os outros povos, né? Vamos lá. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não tem lógica. Parece loucura para os homens, mas é poder de Deus, né? Parece loucura, né? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer.
por meio da revelação divina. Então, todas as coisas concernentes ao reino é o Espírito Santo que dá através da graça dele, é Deus que dá, não é conjecturas humanas, né? 2:2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Em revelação, começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Não foi um plano B que, se acontecer isso, meu filho desce lá e resolve a situação, ele morre pela humanidade. Não, diz que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Esse plano já está, todo o conjunto, o plano todo, o projeto todo já foi feito, né? Tudo que está acontecendo já está feito, não é que vem acontecer. Deus não é pego de surpresa em nada, ele é onipotente, ele é soberano, né? E prossegue com a execução da obra de Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quer dizer, ele se fez pobre para que nós enriquecemos. Continuando aqui. E também com a criação de uma nova humanidade. Nova humanidade. Quando fala essa nova humanidade, irmãos, tá se falando sobre a família de Deus, porque o mundo jaz do maligno. Todos aqueles que não creem já estão condenados. Então não é uma nova humanidade, né? A nova humanidade está se referindo à família de Deus, a criação de uma nova humanidade, a família de Deus, aqueles que vêm para Deus e crê no sacrifício e recebe a Deus e reconhece-se como pecador. Então, esta é a nova humanidade. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então é pela graça somos salvos. Como também a união dos judeus e gentios, pela união de como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. Então não tem divergência aí, é todos iguais. Deus colocou tudo no mesmo nível, os judeus e os gentios. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Por fim, o anúncio dessas dádivas, quer dizer, o anúncio desses presentes do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso eu falei no começo da aula, né? No começo da aula. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Quer dizer, cabe a nós, igreja, divulgar o evangelho da salvação, o evangelho de Deus, nós, igreja, para que todos os homens em um só povo por meio de Cristo, para unir todos os homens. Cabe a nós. Por isso que eu disse, ficar se robustecendo na igreja, recebendo conhecimento, recebendo a graça, os dons, e não sair a evangelizar não está certo, tem que fazer alguma coisa, contribuir para o reino, para que as pessoas se acheguem a Deus, né? Dai de graça aquilo que de graça você recebeu. Aquilo de graça você recebeu. Vamos continuando aqui. Já acabando, né?
A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, sem etnia e sem classe social, rico ou pobre. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participante da mesma promessa. Glória a Deus. Quando a graça de Deus invade, ela completa tudo. A medida é cheia, recalcada, socada, né? É bastante, tem abundância, né? Quando a graça de Deus vem, ela invade. Então, para todos, sem distinção de pessoa, sem etnia, sem classe social, é para todos. Que maravilha ter este privilégio. Vamos continuando aqui, né? É, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, e os que eram do partido dos circuncisos criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Quer dizer, eles não entendiam que o Senhor veio para todos ainda. Ainda não tinha sido revelado, né? Para aí nessa passagem. Vamos continuando aqui. Esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Desde o princípio. Né? Então tem que ser divulgado, tem que sair ao campo missionário, né, em missões, distribuir o evangelho de uma forma ou de outra. É papel da igreja. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. Já falei sobre isso, que as riquezas insondáveis. É preciso ser um homem ou mulher nascido da água do Espírito para receber a revelação de Deus das coisas insondáveis. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Não dá para sondar. Quem que pode esquadrinhar Deus? A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Quando você vê uma pessoa maltrapilha aos... Voltando, errei aqui. Quando você vê uma pessoa maltrapilha nas drogas, bêbado, né? Prostituto, aos frangalhos, e você vê a transformação, só a mesma graça de Deus, só a mesma graça de Deus. E como que é feito isso? Diz a Bíblia que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Mas qual é o meu papel como igreja? Levar a palavra. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha do coração e ela entra entre as partes mais impenetráveis do corpo humano e faz uma mudança, faz uma conversão, né? Faz a pessoa cair em si da situação. Então, meus irmãos, é isso. O nosso papel é distribuir aquilo que de graça recebemos. Nós somos uma agência divulgadora das coisas celestiais. Uma agência divulgadora das coisas celestiais. Nós somos os dispenseiros dos oráculos do Senhor. Nós somos os dispenseiros. Você é um dispenseiro? Então, vamos continuando aqui. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? Imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto.
Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Então, meus queridos, eu tinha aqui marcado uma coisa interessante aqui. Beneplácito é o consentimento. Consentimento, né? Consentimento, não sei onde está, né? De Deus. Perdi. Bom, vamos à vontade divina que articulou o plano. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. 3.2. Tópico 3 e subtópico número 2. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto em Deus e que tudo criou. Né? Tem muitas coisas ainda que a gente ainda vai saber, ainda está escondido lá, tem um tempo para ser desvendado. Então esperamos com paciência no Senhor, que Ele vai nos atender, que Ele vai nos desvendar o que tem preparado para nós. Essa é a confiança, irmão. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno? Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1:20. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse ministério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Tópico número 3 e ponto de número 3. O último ponto, né? O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Não tinha assim um plano B, né? Que agora vai acontecer assim. Deus já planejou tudo. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Por isso que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Esta verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Todo o evento, né? Então você começa a perguntar por que vamos ver aqui a gravura, por que aconteceu aquilo tudo com o Sansão, né? Por que vendeu a sua primogenitura, Jacó com Esaú, né? Por quê? Né? Então, os porquês são nossos, mas os paraquês são de Deus. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nada está solto aí. Tem tudo um controle. Na sala do controle está o Senhor Deus de todo que está acontecendo no universo. É tudo o Senhor Deus que está no controle. Até a vida. Ele dá e tira a vida, né? Então, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, se alimente da palavra, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, né? Ore mais, leia mais a palavra, cultue mais, faça as coisas com mais zelo, as coisas de Deus, né? Que você vai sentindo mais a presença de Deus. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ajoelhou? Falou com Deus? Está diante do trono dele, confiante, escondido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você está dentro de um corpo. Você está dentro de um corpo, né? Conclusão, irmãos. O ministério da igreja esteve oculto nas gerações passadas.
no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos, desde a eternidade. Temos o questionário, né? Temos aí. Qual o significado da palavra mistério? Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. O que indica a expressão como está na lição, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi esse mistério manifestado pela revelação. O que é o mistério revelado? Estes termos gerais. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja. Então, meus queridos, tivemos aí uma aula abençoada, graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus, esta aula foi uma aula para a nossa edificação também. Edificou a mim, com certeza vai edificar vocês, né? Ela teve uma duração um pouco mais extensa, porque eu quis falar sobre as dispensações, então demorou um pouquinho mais. Mas para quem tem fome e gosta da palavra, não vai levar em consideração aí 10, 15 minutos que se passaram a mais, né? Então, eu quero desejar a vocês uma boa semana e, querendo Deus, estaremos na próxima aula para a ministração, né? Querendo Deus. E que Deus abençoe a família de vocês, os que estão ouvindo, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Eu não sei em que tempo você estará ouvindo esta aula. Não sei que tempo você vai estar ouvindo essa, se de manhã, se à noite, se à tarde, se no ano de 2030, eu não sei, vai estar lá na internet, né? Aos irmãos da minha igreja, onde estou congregando, também eu quero desejar um bom dia, um, um ótimo dia e com a graça de Deus. Quero fazer uma oração agora e aguardando que você ouça esta aula, tá? Para a sua edificação. Senhor Deus e Pai querido, te agradecemos por este momento tão sublime, meu Deus, desta aula abençoada, onde tu se fez presente, sentimos a tua presença. Com certeza esses que estarão ouvindo também sentirão a tua presença, meu Deus. Será como um alimento na vida deles, alimento espiritual vindo direto do teu reino, meu Deus. Quero que eu os abençoe, livre, Senhor, a cada um desta pandemia, livre as famílias de contrair este vírus, meu Deus. Também pedimos pelo nosso país, que está, meu Deus, em situação de calamidade, tanto na área da saúde como na área econômica, Senhor. Às vezes temos sentido, meu Deus, a pressão, mas temos a Ti como o nosso porto seguro, meu Deus. Senhor, meu Deus, livra os nossos irmãos das nossas igrejas, da Tua igreja amada, Senhor. As organizações são muitas, mas a igreja é uma só, meu Deus. Livra o Teu povo, meu Deus, de todas desses males e essas pestilências. No Teu nome nós te pedimos a Tua bênção para cada um, Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, temos aí um lugarzinho aí que se você abrir o vídeo pelo YouTube, então tem um lugar lá de você dar um joinha, né? Ou então fazer um comentário, você pode fazer um comentário também,
contra. Você pode fazer, está à sua disposição, um joinha, você pode se inscrever, né? Você pode se inscrever no canal. Lá já tem vários vídeos que eu gravei, né, dessas aulas da Escola Bíblica Dominical e você vai ser abençoado. Quero desejar a vocês uma bênção do Senhor. Amém?